Dando sequência à nossa série de mensagens Reduzindo os Fardos da Vida, onde temos nos baseado no livro, nas declarações do salmista, no Salmo 23, o salmo bem conhecido, acredito, pela maioria de nós, o Salmo do Pastor. Hoje nós estaremos abordando um assunto pertinente a cada um de nós, encontrando solução para os problemas emocionais. À luz do Salmo 23, nós vamos abordar esse tema. Então, para tanto, incentivo você, meu querido irmão, minha querida irmã, a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 23. Você que tem a sua Bíblia aí no seu telefone, seu smartphone, iPad, ligue a sua Bíblia e acompanhe a leitura conosco. Se porventura você está sem Bíblia, pegue uma carona, ao lado da pessoa que está com a Bíblia aí ao seu lado, para que todos possamos compartilhar da palavra do Senhor nessa manhã. A primeira parte do Salmo 23, do versículo 3, diz assim: restaura-me o vigor. Interessante a declaração do salmista. Ele começa dizendo na primeira parte: restaura-me o vigor. Em outras versões, diz: refrigera-me a alma. Vamos orar antes de iniciarmos? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por estarmos em tua casa, Senhor, neste dia, para juntos, Senhor, sermos alcançados e vencidos pelo poder da tua palavra. Senhor, que absolutamente nada nos roube o privilégio da atenção de estarmos com os nossos olhos voltados às verdades descritas nas Santas Escrituras. Senhor, que sejamos alcançados pelo Teu Espírito Santo, pois a nossa mente estará aberta, o nosso coração receptível para ouvir, ó Deus, aquilo que o Senhor deseja falar a cada um de nós. Contamos, ó Deus, com o auxílio do Teu Santo Espírito para tanto nesta manhã. Ilumina a nossa mente, o nosso coração. É o que nós assim oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. O salmista diz: restaura-me o vigor. Uma frase bem curtinha, mas ela tem um imenso significado para as nossas vidas, de uma forma prática a cada um de nós. Em outras palavras, o salmista está dizendo ou declarando: o Senhor, que é o meu pastor, esse Senhor que é o meu pastor, Ele me devolve a paz de espírito quando estou ou quando eu me sinto em aflição. Quantos de nós ou quantos entre nós nessa manhã já não tiveram a experiência de viver um momento de aflição na vida? Não é verdade? Quantos de nós já não passamos por essa experiência? Acredito que todos nós já passamos por um momento assim, onde a aflição toma conta do nosso coração, do nosso ser, uma angústia profunda que é capaz de inundar, nossos pensamentos, o nosso coração. Eu confesso aos irmãos que já passei por isso algumas vezes também, acredito que a maioria já passou por isso. Mas o bom é que, à luz da palavra de Deus, aqui, nós encontramos nesse verso uma linda promessa, O salmista ele diz: restaura-me o vigor. Em outras versões vai dizer: refrigera-me a alma. E nós sabemos, irmãos, que a vida, para ser vivida, é um desafio. A vida é dura, E muitas vezes nós somos atacados por sentimentos, por feridas, por mazelas, por traumas, por dores, por aflições, pelo medo, pelas angústias, pelas depressões, pelo desespero. Muitas das vezes nós somos atacados e recebemos em nós esses sentimentos que são negativos e prejudiciais às nossas vidas. E cada um de nós possui uma experiência na sua vida. Se fôssemos perguntar aqui a todos os irmãos, cada um teria uma história, para contar, uma experiência na sua vida. E talvez entre nós, alguns possuem feridas, talvez estão escondidas dentro de si.
feridas que talvez por conta de um passado não muito favorável, feridas escondidas talvez por situações que foram mal resolvidas, talvez no seio familiar, talvez ali, né, na sua vizinhança. Cada um de nós enfrentamos as nossas dificuldades e os nossos fardos na vida. Mas o lindo nesse salmo, irmãos, é perceber que nós estamos diante de um Senhor que é o Senhor da nossa vida, que deseja ser também o pastor da nossa vida, que deseja restaurar o meu e o seu vigor, que deseja restaurar a nossa vida por inteiro, independente do que situações nos causaram. Ele deseja restaurar o nosso vigor, restaurar o meu ser, o seu ser, trazer cura, talvez, para a nossa alma, trazer a paz de espírito a qual nós necessitamos, os alívios, né, para os nossos corações. Por que isso tudo? Porque Ele, e única e exclusivamente, Ele é que pode nos oferecer uma solução duradoura para esses problemas emocionais. Ele é o único capaz de nos fornecer uma solução que dure para sempre. Situações que por vezes dominam o meu ser e o seu ser. Talvez poderíamos nos perguntar nessa manhã, bem, mas como Deus pode me ajudar? De que forma Deus pode me ajudar? E à luz da palavra de Deus, nós diríamos, quando nós permitirmos que Ele retire de nós esses sentimentos que causam instabilidades emocionais, como por exemplo, a aflição, o ressentimento, a culpa. Como vencer esses 3 sentimentos, qual falamos? Culpa, aflições e ressentimentos, que nos causam tantos problemas emocionais. O bom pastor, ele tem a solução. Como buscar a solução para esses problemas que afligem as nossas vidas? Em primeiro lugar, permitindo que Deus remova a nossa culpa. A culpa, irmãos, é um dos mais destrutivos sentimentos que existe na vida de alguém. Quantos de nós já não passou talvez por isso? Convido você a deixar marcado aí no Salmo 23 e ir comigo aí virando algumas páginas da sua Bíblia ao Salmo 38. Salmo de número 38. Davi, em um determinado momento também de sua vida, ele declara, Salmo de número 38, versículo 4, ele diz assim: as minhas culpas me afogam, são como um fardo pesado e o que, irmãos? Insuportável. Versículo 6, estou encurvado e muitíssimo abatido. O dia todo saio vagueando e pranteando. Incrível o que diz Davi nessas afirmações. Ele cita aqui os fardos da sua vida, fardos extras, fardos que não os pertenciam, fardos que ele carregava em seu ser ou dentro de seu ser, algo que ele não podia suportar. Ele diz, ele mesmo com a sua boca declara no versículo 4, as minhas culpas me afogam, são como um fardo pesado e o que? Insuportável. Ou seja, algo que era por demais em sua vida, um fardo extra. E aqui nos deparamos diante de 2 situações que estão atreladas à culpa, a esse sentimento que é totalmente destrutível
a vida do ser humano. A primeira situação é que cedo ou tarde nós vamos senti-la. Cedo ou tarde a culpa, ela vai ser sentida por cada um de nós. Por que isso, irmão? Porque nós somos pecadores, somos falhos, somos errantes. Por natureza, pecaminosa, a qual nós fomos gerados. Por vezes nós também carregamos esse fardo extra em nossa vida chamado culpa. E como nós falamos, que é um sentimento altamente destrutível à nossa vida. Quantas e quantas pessoas que nós conhecemos ou convivemos que carregam esse fardo em suas vidas. E a outra situação a qual nos deparamos diante da culpa, um outro ponto que poderíamos tratar, é que nós não sabemos como nos livrar da culpa. Nós não sabemos. Por mais inteligente que você seja, por mais estudado que você seja, nós não sabemos como nos livrar do peso da culpa. Ela está em nossa consciência, ela está em nossa mente, é algo intrínseco. Um exemplo, pessoas carregam culpas em si e elas pensam assim, vou mudar de lugar, vou mudar de ambiente, que isso talvez pode fazer com que essa culpa ela seja retirada de mim. Lê do engano. Pode mudar de endereço, de cidade, de país, mas a culpa ela vai dentro. Em Provérbios, se você puder ir comigo, deixe marcadinho aí no livro de Salmos, vamos dar um pulinho lá em Provérbios. Provérbios capítulo 20. Provérbios versículo 27 diz assim: o espírito do homem é a lâmpada de quem, irmãos? Do Senhor, que faz o quê? E vasculha cada parte do seu ser. Então veja, a consciência, irmãos, nos faz sentir isso. A consciência, ela revela as nossas emoções, ela revela os nossos pensamentos, as nossas inquietações. Muitos até tentam negar a culpa, esse sentimento que carregam. Talvez fingem que ela não existe. Mas com o passar do tempo, o quadro ele vai se agravando e vai piorando a situação. Vai se tornando pior. Então, à luz da palavra de Deus, como diz, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor e vasculha cada parte do seu ser. Negar a culpa não é um caminho apropriado. Negar a culpa não vai removê-la. Outros também tentam minimizar a culpa, mas isso também não vai resolver. Isso também é prejudicial. Outros vão até além, tentam transferir a culpa, mas também não é a solução. Outros tentam justificar a culpa. Outros tentam racionalizar a culpa. Mas nada disso, irmãos, fará com que de fato ela seja extirpada de dentro de nós. A culpa é um sentimento altamente destrutível ao ser humano. Ela faz com que pessoas adoeçam. A culpa faz com que pessoas se tornem depressivas, angustiadas. E só existe, mediante a palavra de Deus, uma solução definitiva para a culpa. Não é tentar minimizá-la, não é negá-la, não é transferi-la,
não é justificá-la, racionalizá-la que vai resolver o problema. A única solução definitiva para a culpa, por esse sentimento altamente destrutível que assola as nossas vidas, é entregar esse sentimento a Deus, ao Senhor, ao bom pastor, para que Ele possa removê-la das nossas vidas por completo. Olha o que diz, se você puder ir comigo caminhar em Romanos capítulo 3, vamos dar um pulinho lá no Novo Testamento. Logo após o livro de Atos, você vai encontrar aí o livro de Romanos na sua Bíblia. Romanos, capítulo 3, versículos 23 e 24, diz assim, Paulo escrevendo aos irmãos em Roma, ele declara: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em quem, irmãos? Em Cristo Jesus. E louvado seja Deus. Isso significa que Deus agora nos declara sem culpa, sem mácula, por intermédio da maravilhosa graça, pela maravilhosa redenção, pela graça que há em Cristo Jesus. Todos os seus erros, todos os meus erros, todos os seus pecados, todos os meus pecados, do presente, do passado e do futuro, eles foram perdoados e pagos por Cristo Jesus na cruz do Calvário. E a pergunta que poderíamos fazer é, tendo isso em mente, após vermos essa linda afirmação de Paulo, a qual nós não éramos merecedores, como diz, fomos destituídos da glória de Deus, mas pela maravilhosa redenção que há em Cristo Jesus, pelo seu amor, pela sua graça, pela sua bondade, fomos alcançados, redimidos, lavados em seu sangue, perdoados. Por que pessoas ainda sofrem com a culpa? Por que pessoas ainda são consumidas por esse sentimento destrutivo? Por que pessoas que ainda também se dizem cristãs vivem relutando contra esse sentimento, são altamente dominadas pela culpa? Certamente, porque ainda não compreenderam ou não aceitaram o que Jesus realizou por elas. Não tiveram ainda o esclarecimento à luz da palavra de Deus, que o sacrifício de Cristo Jesus proporcionou a remoção de todo o pesar de nossas vidas. Que o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário nos livrou do peso da culpa. A única solução, irmãos, para a culpa é ela ser removida. A culpa, ela tem que ser extirpada, ela tem que ser removida. E isso aconteceu por intermédio de Cristo Jesus, o nosso eterno Senhor e Salvador. Mas ainda existem pessoas que não compreenderam muito bem isso. E com o passar do tempo, permitem-se ser dominadas por esse sentimento. A única solução para a culpa é quando ela é removida. Só que eu e você não temos o poder para isso. Nós não podemos removê-la. Por mais que tentemos, nós não conseguiremos.
ela só pode ser removida por Deus. Só Deus. Há pessoas que procuram um tratamento psicológico, e isso é bom, é saudável. O psicólogo, ele pode ajudar, mas ele não pode remover a sua culpa. Por quê? Porque ele não possui poder para tal coisa. Outras pessoas procuram ajudas através de livros de autoajuda. E isso é bom, entre aspas. Mas o escritor ou autor, ele não pode remover a sua culpa. Pessoas ainda vão até mais além. Procuram estar presente em palestras motivacionais. E por mais bela que essa palestra seja, pelo mais renomado e estudado palestrante que possa estar ministrando, essa palestra não tem o poder de remover a nossa culpa. Nenhuma palestra nesse mundo tem o poder de nos perdoar, irmãos. Há somente um, segundo a palavra de Deus, que pode fazer isso por nós. O Criador de tudo e de todos. O Criador de todas as coisas. É o único capaz de remover a nossa culpa. Simplesmente por quê? Porque Ele tem todo o poder para nos perdoar. Porque Ele tem todo o poder para nos oferecer o perdão que necessitamos. E o que cabe a mim e a você, irmãos, confiar nisso. Depositar toda a nossa esperança nisso. Confie no Criador de tudo. Ele é o único capaz de remover a minha e a sua culpa. Confie nisso. O fato é que a gente só confia em alguém que a gente conhece, não é verdade? Suponhamos que você assine um cheque em branco e entregue a uma pessoa que você nunca viu na sua vida. Você faz isso? Você corre esse risco? Não. Eu seria capaz de assinar um cheque em branco e entregar na mão da minha esposa, porque confio nela. Mas depois eu oro. Senhor. Mas louvado seja Deus, porque eu não tenho cheque, amém, irmãos? A gente só confia em alguém que a gente conhece. Precisamos conhecer o bom pastor. Precisamos a cada dia aprender sobre esse Senhor. Talvez você diga, bem, irmão, mas eu já o conheço. E louvado seja Deus por isso. Mas eu incentivo a você, confie mais. Confie, continue trilhando no caminho da confiança. Porque confiando nesse Senhor e Pastor das nossas almas, das nossas vidas, estaremos certos de que Ele é o único que pode nos oferecer total perdão e remover todo o peso da nossa culpa. Ele é o único capaz de remover esse fardo extra que muitas das vezes eu e você carregamos na jornada da nossa vida. Um exemplo: quantas e quantas pessoas pedem perdão por algo que já foi perdoado? Não é verdade? Talvez eu e você, talvez, já agimos assim. Senhor, me perdoa por aquilo que eu fiz. E Deus diz, sim, mas eu já te perdoei. O que você está falando mesmo? Sobre o que você está pedindo? O quê? Perdoar de quê? Já esqueci. Se a gente ainda pede perdão por algo que foi perdoado, irmãos, isso é um grande sinal que alguma coisa está errada. Como dizem por aí, né? Algo de errado que não está certo. Talvez o nosso conceito de Deus esteja equivocado. Talvez a palavra que lemos não alcançou ainda por inteiro as nossas vidas.
Talvez o nosso conceito sobre o perdão oferecido por Cristo Jesus esteja sendo equivocado. Talvez aquilo que temos ouvido ou visto não nos remete ao verdadeiro conceito de perdão oferecido por Cristo Jesus. Como Deus perdoa? Como é o perdão de Deus? Em Isaías, capítulo 43, versículo 25, você não precisa de abrir, o profeta ele declara, ele diz: sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim e que não se lembra mais dos seus pecados. E isso é maravilhoso, irmãos. Como é bom sabermos que temos um Deus perdoador. Que palavra gloriosa, o profeta inspirado por Deus, ele diz: sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim e que não se lembra mais de seus pecados. Miqueias capítulo 7, versículos 18 e 19, você não precisa de abrir, ele diz: quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces a transgressão? Tu que não permanece irado para sempre, mas tens prazer em mostrar amor. De novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Estudos apontam que aproximadamente o fundo de oceano possui mais de 12.000 metros. Aproximadamente. Imagina essa profundidade. É lá que Deus lança a sua culpa. É lá que Deus lança os nossos pecados. Segundo a palavra de Deus. O que nós precisamos confiar, irmãos, é que quando Deus ele perdoa, ele esquece. Ele apaga. Nós não precisamos ficar pedindo a Ele, lembrando toda vez dos nossos erros, dos nossos pecados, das nossas transgressões, porque Ele já se esqueceu de todas elas. Cristo, na cruz, o nosso Senhor, eterno Salvador, Ele disse: está consumado. O que isso significa? Já foi pago. Sabe uma dívida que talvez você tenha? Aquela dívida de cartão de crédito, aquele negócio assim. Imagine que alguém chegue e pague essa dívida para você e não te cobre nada em troca e diz para você: olha, está pago, esquece. Foi isso que Cristo fez por cada um de nós, irmãos. Ele disse: está consumado, foi pago. E eu pergunto a você, meu querido irmão, minha querida irmã, nessa manhã: para que viver se culpando? Para que viver carregando um fardo extra na sua vida? Para que permitir com que esse sentimento domine o seu ser, domine o meu ser? Já foi pago por Cristo Jesus. E como podemos buscar a solução para os problemas emocionais? Em segundo lugar, permitindo que Deus retire também as nossas aflições. Por quê? Como nós falamos, porque Ele é o único que pode fazer isso. É o único. Salmos de número 31, se você puder ir comigo. Livro de Salmos. Salmo de número 31. Salmo 31. Como buscar a solução para os problemas emocionais, permitindo que Deus retire também as nossas aflições.
Davi, em um certo momento de sua vida, ele passa por essa experiência. E olha o que ele diz, Salmo 31, versos 9 e 10. Ele diz: misericórdia, Senhor, estou em desespero, estou aflito. A tristeza me consome a vista, o vigor e o apetite. Minha vida é consumida pela angústia, e os meus anos pelo gemido. Minha aflição esgota as minhas forças, e os meus ossos se enfraquecem. Davi passou por isso. Davi, em sua vida, sabia perfeitamente o que era aflição. Pense numa pessoa aflita. Era ele. Conhecemos a história desse homem. Ele cometeu inúmeros erros. Nós sabemos a história. E se você quiser saber mais sobre esse sentimento, incentivo você a abrir na sua casa, ler o Salmo 51. Ali expõe todo o sentimento dele. O quanto ele era consumido pelo peso da culpa, as aflições, as angústias. Mas o interessante é que, à luz da palavra de Deus, nós percebemos que Davi, ele procura se achegar a esse Senhor e a esse bom pastor. E o que Davi faz com tanta dor e aflição? Embora estando aflito, passando por angústias, o que ele faz com essas dores e aflições? Em primeiro lugar, ele reconheceu e aceitou aquilo que ele não poderia mudar. Se você puder abrir a sua Bíblia comigo em 2 Samuel, capítulo 12. Vamos fazer um tour hoje pela Bíblia. 2 Samuel, capítulo 12. Versículos 23 e 24. Diz assim: 2 Samuel, capítulo 12, versos 23 e 24. Ele declara: mas agora que ela morreu, ou seja, referindo-se à criança, a qual a sua mulher estava esperando, por que deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Versículo 24. Depois, Davi consolou sua mulher, Batseba, e deitou-se com ela. E ela teve um menino, a quem Davi deu o nome de Salomão. O que Davi fez em meio às angústias, às aflições da vida? Em primeiro lugar, ele reconhece e aceita que ele não poderia mudar aquela situação, porque já tinha acontecido. Nós conhecemos a história. Em segundo momento, Davi entrega a situação à única pessoa que poderia resolver. Quem? O bom pastor. Olha o que ele diz em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 20. Diz assim: então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e fez o que, irmãos? O adorou. E voltando ao palácio, pediu que lhe preparasse uma refeição e comeu. Davi reconhece, aceita que ele não poderia mudar aquele quadro. Davi também entrega essa situação ao único que poderia resolvê-la. E o que Davi faz com tanta dor e aflição? Davi, ele coloca toda a sua atenção naquilo que ficou
e não no que passou. Olha o que ele declara em 2 Samuel capítulo 12, 24, a qual lemos. Depois Davi consolou sua mulher, depois, de ter perdido a criança, Batseba, deitou-se com ela e ela teve um menino, a quem Davi deu o nome de Salomão. Davi, ele foca a sua atenção naquilo que fica e não no que se foi. E com isso, irmãos, o mesmo Davi, no Salmo de número 37, versículo 5, ele vai dizer: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Davi nos incentiva a conhecermos o bom pastor, confiarmos nele e permitir com que ele venha agir sobre as nossas vidas. E com isso, irmãos, nós aprendemos a olhar não somente para as nossas aflições, mas aqui, por essa experiência de Davi, nós também aprendemos a olhar para o único que pode trazer solução para essas aflições das nossas vidas. Como buscar a solução para os problemas emocionais a qual vivemos? Em terceiro momento, permitindo que Deus apague todo o nosso ressentimento. Nós sentimos culpados quando fazemos algo, não é assim? Quando você faz algo e você percebe que aquele algo não foi muito bem, não foi muito legal, você se sente com o peso da culpa. E nós nos sentimos ressentidos quando alguém faz alguma coisa a nós. Só que na vida, irmãos, nós estaremos diante de situações assim. Mas a maneira como lidamos com o ressentimento é que vai determinar se a gente prossegue, avança, ou se a gente se torna um prisioneiro. Sentimos culpados quando fizemos algo a alguém. Nos sentimos ressentindo quando alguém faz algo a nós. E a maneira como nós lidamos com esse sentimento é que vai determinar as nossas ações. Se prosseguimos, confiamos no perdão de Deus e caminhamos em frente, ou se vamos nos tornar um prisioneiro, nos lembrando de tudo o que aconteceu. O livro de Jó esclarece muito bem a respeito disso. No capítulo 5, versículo 2, você não precisa de abrir, ele diz: o ressentimento mata o insensato. Ressentimento, irmãos, é um veneno. E segundo o texto, ele mata o insensato. O ressentimento, ele causa danos terríveis àqueles que permitem com que esse sentimento domine a sua vida. Quantas e quantas pessoas, irmãos, são dominadas pelo ressentimento? Viver ressentido certamente nos torna pessoas tristes, rancorosas. O ressentimento, com o passar do tempo, ele é prejudicial. Inclusive, ele nos retira também a habilidade de sorrir. Sabia disso? Já viu aquela pessoa que está assim, sempre emburrada? Está séria é uma coisa, mas emburrada é outra. Você passa e fala bom dia, ela fala: se estiver bom eu te falo de tarde. Se estiver bom é só para você, não é assim? Uma vez eu recebi essa, lá no trabalho. Passei e falei bom dia, a menina falou: só se for para você. O ressentimento, ele nos retira a habilidade de sorrir, irmãos. O ressentimento é como um veneno que vai corroendo por dentro. Né? A pessoa fica remoendo aquilo. Vai me pagar, fez isso, vou dar o troco, vou pagar na mesma moeda. Tem nada contra ele, mas ele não morre, não é assim? Isso é o ressentimento. Eu já ouvi isso de crente, irmãos. Tem nada contra fulano, mas ele não morre. Ressentimentos, irmãos, são como ácidos
que vão corroendo a nossa mente, fazendo com que a gente tente pagar na mesma moeda, fazendo com que a gente dê o troco, fazendo com que a gente busque arduamente a vingança. Mas a Bíblia, ela nos aconselha em Romanos capítulo 12, se você puder abrir comigo, Romanos capítulo 12, versículo 9, perdão, 19, Romanos capítulo 12, versículo 19. Essas são as recomendações da palavra de Deus a cada um de nós. Diz assim, versículo 19: Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com quem? Com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Esse é o desafio. Esse é o desafio. A palavra de Deus nos orienta a não sermos dominados e possuídos pelo ressentimento, a permitir com que esse ácido venha corroer a nossa mente, o nosso coração e a nossa vida. Paulo escrevendo aos irmãos em Éfeso, você não precisa abrir, no capítulo 4, versículo 31, ele diz assim: livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Versículo 32, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Esse deve ser o proceder de cada um de nós. Mas, irmão, você não sabe o que aconteceu, você não sabe o que essa pessoa me fez. Não cabe a você ou a mim a vingança, mas ao Senhor. É Ele que retribui. E qual é a solução para todo esse ressentimento que tenta dominar a sua vida e a minha vida? Alguém se arrisca? O perdão. O perdão. Essa palavra tão pequena, mas com um poder enorme. Quer se livrar desse sentimento negativo da sua vida? Perdoe. Perdoe. Perdoar, irmãos, é a cura emocional para a sua e para a minha vida. Perdoar é ter toda a paz de espírito que necessitamos. Sabe aquele dia que você deita a sua cabeça no travesseiro e dorme tranquilo? É isso. É a paz de espírito que só o bom pastor pode conceder. Jesus, ele nos ensina sobre isso inúmeras vezes. Mas eu destaco uma aqui, se você puder abrir comigo a sua Bíblia em Mateus, capítulo 18. Mateus, capítulo 18. Saúde. Mateus 18, versículos 21 em diante, diz assim: Então Pedro se aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Versículo 23. Por isso, ou seja, por essa pergunta, por essa indagação, o reino de Deus é como um rei
que desejava acertar contas com os seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. Embora nós estejamos sabendo que ele não teria como pagar essa enorme quantidade de dinheiro, mas ele suplica, ele pede: Senhor, tem compaixão, né? Tem paciência comigo, eu vou te pagar tudo. Versículo 27. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas olha o que diz em seguida: mas quando aquele servo que foi perdoado, que teve a compaixão do seu senhor, saiu, encontrou um de seus conservos que lhe devia, quantos, irmãos? Denários? Sem derrar, ou seja, uma merreca, totalmente incomparável ao que esse servo devia. Olha o que o texto diz lá: aquele servo devia uma enorme quantidade de prata, e o seu conservo lhe devia 100 denários. Umas horinhas extras aí no trabalho, ele pagava isso, mole. Mas olha o que ele fez: agarrou esse conservo e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e teve a mesma atitude que ele, e implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas olha aí, ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao Senhor tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou esse servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Versículo 35. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão. Quer a solução para o ressentimento? Precisamos perdoar. Na oração que o Senhor nos ensinou, Ele diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos. Mas ninguém quer orar assim. Você quer? Ninguém quer. Eu não quero. É fácil? É um desafio, irmãos. Mas o texto, incansavelmente, a partir do versículo 15 ao 35, fala como tratar a ofensa de um irmão. E a ideia que nos transmite o texto é de compaixão, é de misericórdia, é de perdão. Só o que me salta aos olhos e o que me causa espanto, eu não sei a você, meu querido irmão, minha querida irmã, mas a mim, é que o texto, embora Jesus esteja tratando de uma parábola, ele diz que esse Senhor representa Deus. E isso me assusta. Porque o texto diz no versículo 34, irado o seu Senhor entregou-os aos torturadores para que pagasse a dívida. Irmão, quer dizer que Deus vai me entregar ao torturador para eu ser torturado? Não. Mas esse ressentimento vai torturar você. Essa mágoa vai torturar você. Essa mágoa, esse ressentimento, esse ódio, esse rancor vai nos torturar
profundamente. Por quê? Porque não perdoamos. Ah, irmão, mas isso aqui é uma parábola, é uma ilustração. É, verdade. Para explicar Pedro, porque se você ler do versículo 15, como ouvimos quarta-feira nesse lugar, muito bem exposto, isso não assentou bem no coração de Pedro, não. Algo incomodou de forma grande. Jesus estava aqui tratando como tratar a ofensa de um irmão, e Pedro logo, alvoroçado, disse: Senhor, peraí, não é bem assim. Então quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? 7? Um costume judaico? Até 3 e mais uma? Jesus disse: olha, não te digo 7, mas 70 vezes 7, ou seja, compaixão, misericórdia, amor. Essa é a ideia do texto. Como foi dito pelo nosso pastor, às vezes a gente utiliza esse texto de forma isolada, mas ele está amarradinho do versículo 15 ao 35, se você puder ler na sua casa, incentivo você a fazer essa leitura, e você vai ver que tudo está ali em conjunto. O texto ele traz a ideia de compaixão, de misericórdia, e por vezes, irmãos, nós agimos assim, como um servo impiedoso. Estamos nessa via de mão dupla, onde nós seremos ofendidos e nós também vamos ser ofensores. Nós vamos perdoar, mas também precisaremos de perdão. E o que me salta aos olhos aqui é, embora seja uma ilustração, uma parábola, mas ele fala de um Senhor que é Deus. E ele diz: assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão. Embora, olha o que diz o texto de Jesus nas palavras dele: se cada um de vocês não perdoar, de que forma? De coração. Não basta simplesmente dizer: Lucas, eu te perdoo, ó. Não, da boca para fora. Palavras o vento leva, mas através de atitudes, de ações. Jesus está dizendo de forma explícita: não basta apenas você dizer que perdoou, mas tem que ser de coração. As suas atitudes devem condizer com aquilo que você está falando. Isso me assusta. Isso nos faz refletir. Somente dessa forma, irmãos, estaremos livres, estaremos extirpando todo o ressentimento do nosso ser. Há um filósofo que diz, que não perdoar é como se você tomar um copo de veneno esperando que o outro morra. E por que isso tudo, irmãos? Por que devemos perdoar? Porque um dia eu e você fomos perdoados. Aquela cruz era nossa. Lembre-se sempre disso. Quando você ver uma imagem de uma cruz, lembre, era para eu estar ali. Mas alguém pagou o preço em nosso lugar. Alguém pagou, cancelou a nossa dívida. Se porventura há alguém nessa manhã entre nós que esteja carregando o fardo da culpa, um fardo extra, um fardo do ressentimento, o fardo da aflição, incentivo a você, irmãos, a viver a mesma experiência que viveu o salmista, a declarar no Salmo 23, a qual nós lemos: restaura-me o vigor. Em outras versões, refrigera-me a alma. Só Ele é capaz de remover a nossa culpa. Só Ele. Só Ele é capaz de remover todas as nossas aflições.
Só Ele é capaz de apagar todos os nossos ressentimentos. E o bom é saber que o nosso Deus é especialista em novos começos. A Bíblia nos fala sobre um novo nascimento, uma nova vida, algo novo. E esse novo nascimento é composto por várias etapas. E uma delas é se entregar totalmente ao bom pastor. Sem reservas, sem medo. Porque nos entregando ao bom pastor, certamente, Ele estará restaurando as nossas vidas por inteiro. Ele estará guiando os nossos passos. Ele estará modificando aquilo que precisa ser modificado. Ele estará transformando todo o nosso ser de uma forma imensurável. Estaremos permitindo com que Ele remova os fardos extras que temos carregado em nossas vidas. Ele é o único que pode restaurar o seu vigor, irmãos. Ele é o único que pode restaurar o meu vigor. Ele é o único que pode ser o refrigério para a nossa alma. Como diz o salmista, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Para que o seu vigor seja restaurado, para que haja refrigério sobre a sua alma, sobre a minha alma, é necessário que a gente se entregue, se lance nas mãos do bom pastor. Confie no bom pastor. Se lance nos braços do bom pastor, pois Ele deseja remover a sua culpa. Ele deseja remover o nosso ressentimento, as nossas aflições. Ele deseja restaurar, mudar, transformar toda a nossa vida. Incentivo você a viver a mesma experiência que teve o salmista, ao declarar: restaura-me o vigor. Peça ao Senhor isso nessa manhã, meu querido irmão e minha querida irmã.